Hello, eu sou a Teacher Thaisa e hoje nós vamos fazer mais 20 questões para preparar vocês para a prova da SpaceX. The pressure and rewards of being an influencer. Então, as pressões e as recompensas de ser um influenciador. Michelle Phan says she had to quit making her popular makeup and beauty YouTube videos because she was burned out. Então, a Michelle Phan, ela disse que ela teve que parar de fazer os seus vídeos de maquiagem, que eram super populares, e de beleza também no YouTube, por conta dela estar extremamente cansada, exausta. Esse burned out aqui vem de uma pessoa extremamente cansada. It became harder and harder for me to pretend to be happy, she says. Então, estava ficando mais e mais difícil para mim fingir que estava feliz, diz a Michelle. And, as a result, I had to become toxic with my relationships and friendships. I had my dare show. Então, e como resultado disso, ela estava ficando tóxica com as relações dela e com as amizades que ela tinha também. E aí ela decidiu que era um limite para ela. Miss Phan, 34, is looking back on the period 2017-2019 when she took a break from uploading her tutorial videos. Então, a senhorita Phan, de 34 anos, ela está olhando para trás em um período ali, 2017, 2019, quando ela tirou um tempinho, ela parou, né, de produzir os vídeos dela de tutorial. A so-called social media influencer or creator, she says, she needed time off from the constant pressure to upload ever more content and chase more and more views and likes. Então, como uma tão falada influenciadora digital, uma criadora de conteúdo, ela disse que precisou de um tempo fora dessa constante pressão aí de ter que produzir mais conteúdo e atingir mais e mais visualizações e likes e curtidas. Today, her eponymous YouTube channel has 8.84 million subscribers around the world. Hoje, o canal do YouTube dela, que tem o mesmo nome dela, já atingiu 8.84 milhões de inscritos por todo o mundo. And Los Angeles-based Miss Phan mentors and other supports other people who are making and uploading videos. E os mentores da Miss Phan, que ficam em Los Angeles, estão apoiando outras pessoas que também criam esse tipo de conteúdo, que também produzem vídeos. She says that many feel stressed about running out of ideas and compelled to make new content multiple times per day. Ela disse que muitas dessas pessoas, elas ficam se culpando por não ter mais ideias e elas ficam pensando naquilo ali diversas vezes por dia. According to the text, choose the correct alternative. Então, de acordo com esse texto, a gente tem que escolher a alternativa correta. É a nossa questão de interpretação de texto. Letter A. Michelle has never stopped work. Então, a Michelle nunca parou de trabalhar? Mentira, a gente viu aqui, ó, que ela teve sim um break, ou seja, um momento sem trabalho. Então, essa aqui é falsa. Michelle's YouTube channel has her name on it. O canal do YouTube da Michelle tem o mesmo nome dela. E sim, a gente sabe isso por conta dessa expressão aqui. E isso significa que uma coisa tem o próprio nome da pessoa. Então, a letter B é o gabarito da questão 1. Na letter C, Miss Phan works at a beauty salon. Diz que ela trabalha em um salão de beleza? Não, ela trabalha produzindo vídeos para o YouTube. E na letter D, more than 9 million people follow Michelle on social medias. Mais de 9 milhões de pessoas seguem a Michelle nas redes sociais. Bom, aqui no texto a gente não teve informações sobre todas as redes sociais dela, mas a gente soube que no YouTube ela tem 8.84 milhões de inscritos, o que não é mais de 9 milhões, então a letter D está incorreta. E a letter E, Michelle has only American followers, ela tem apenas seguidores americanos. Bom, gente, esse é o tipo de informação que não está no texto. A gente não sabe de onde vêm os seguidores dela. Então, essa aqui também está incorreta. A gente até sabe que eles são aqui, ó, de todo o mundo, mas não dá para especificar se eles são americanos, ingleses, não diz exatamente de onde eles são. Então, a letra E está incorreta. Choose the alternative that has the same meaning as the expression burn it out in the sentence. Então, a gente tem que escolher a alternativa que tem o mesmo sentido ali dessa expressão burn it out na frase. E como eu disse para vocês, burn it out quer dizer quando você está muito cansado, ou seja, com estafa, quando você já está assim, passando mal de tão cansado. Na frase, because she was burned out, porque ela estava extremamente cansada. Então, a gente tem que procurar aqui uma alternativa que se assemelhe a isso. Letter A, relieved, aliviada? Não, não faz muito sentido. Letter B, happy, feliz? Também não. Mas olhem a letter C, exhausted, exausta. Ou seja, isso sim é similar a burn it out. Então a letter C
é a alternativa correta. Na letter D, a gente tem injured, que é tipo machucada, ferida. Não é parecido. E na letter E, scared, assustada. Também não. About the words making and uploading, it is correct to say that they are. Então, sobre as palavras making, que seria criando, and uploading, ou seja, ir subindo os vídeos, né? It is correct to say, é correto dizer que elas são o quê? Elas estão aqui no texto, gente, ó. Other people who are making and uploading videos. Outras pessoas que estão criando e subindo, né, os vídeos. Nesse sentido aqui, ó, as duas estão fazendo uma combinação com are, fazendo present continuous. E elas estão expressando a ação dessa frase. Então, elas são o quê? Elas são verbs, verbos. Os adjetivos, não se esqueçam, eles dão qualidade aos substantivos. Então, ó, não foi o caso. Os nouns são os próprios substantivos, prepositions são as preposições e os adverbs são advérbios. São aqueles que dão ali uma qualidade para um verbo ou até para um outro adjetivo ou até mesmo modificam um outro advérbio, mas não é o caso aqui da nossa frase. Choose the best option to complete the text. Então, escolha a melhor alternativa para completar esse texto. Gente, aqui eu quero dizer que ela tirou um tempo ali de folga no período de 2017 até 2019. E aí, seja para falar sobre tempo, seja para falar que você vai de um lugar ao outro, ou até para falar que é um presente de uma pessoa para outra, para indicar esse tipo de relação, a gente usa as preposições from, que você diz a origem, e o to, que você diz o destino. Então aqui a origem dela foi o ano de 2017 até chegar lá no ano de 2019. Então, ó, a primeira preposição vai ser o from e a segunda, o to. Nunca se esqueçam disso. E aí a letter B, a letra B, é o gabarito dessa questão. Inspiration 4. Amateur astronauts set for SpaceX orbital flight. Então, Inspiration 4, astronautas amadores, eles foram lançados a um voo orbital pela SpaceX. 4 amateur astronauts are about to launch into orbit in another landmark mission for space tourism. Então, 4 astronautas amadores estão aí para ser lançados em órbita por outra missão aí que vai ser um marco na história do turismo espacial. It is the latest flight to help open up access to space for paying customers, following on from launches by Richard Branson and Jeff Bezos. É um dos últimos voos aí para ajudar as pessoas a abrir esse acesso, abrir esse espaço, né, para consumidores que paguem, seguindo os lançamentos que foram feitos pelo Richard Branson e o Jeff Bezos. The trip has been by US billionaire businessman Jared Isaacman. Então, essa viagem foi pelo empresário bilionário americano Jared Isaacman, who will travel with 3 crewmates, que vai viajar com 3 colegas aí, com 3 tripulantes. A healthcare worker, a science educator and a data analyst. Então, é um trabalhador da área de saúde, um educador das ciências e um analista de dados. Will circle the Earth with Mr. Isaacman for 3 days. Então, essas pessoas elas vão circular a Terra com o Sr. Isaacman por 3 dias. They hope to inspire others with their adventure and to raise money for children's cancer medicine. Então, eles esperam ajudar as outras pessoas com essa aventura e também eles esperam arrecadar doações, dinheiros para a medicina do câncer para crianças. Accordingly, the mission has been Inspiration 4. E aí, de acordo, essa missão foi chamada de Inspiration 4, ou seja, inspiração e o 4. According to the text, choose the correct alternative. Então, de acordo com esse texto, qual é a alternativa correta? Letter E. The 4 astronauts are professionals. Os 4 astronautas são profissionais? Não, they are amateur. Eles são amadores, ou seja, eles não têm experiências como astronautas. Então, a letter E está incorreta. Letter B. This is the first mission for space tourism. É a primeira missão para o turismo espacial? Não, ó, já houveram lançamentos do Richard, do Jeff Bezos, então não é a primeira. Letter C. People will be able to travel to space. As pessoas serão capazes de viajar ao espaço? Sim, essa viagem aí ela é mais um passo em busca desse futuro. E aí a letter C está correta, sim, de acordo com as informações que a gente tem no texto. Letter D. The 4 astronauts have paid for the trip. Os 4 astronautas pagaram pela viagem?
Não, na verdade só o Jared pagou, porque ele é bilionário, e os outros 4 foram meio que convidados dele. Os outros 3, na verdade, foram meio que convidados dele. Então a letra D está incorreta. E a letra E. Jared e Zachman will never go to space. O Jared nunca vai ao espaço? Tá errado, né? Ele tá pagando para ele e outras pessoas irem junto com ele. Então ele vai sim ao espaço. E aí a letra E tá incorreta. Choose the best option to complete the text. Então escolha a melhor alternativa para completar esse texto. Gente, nas duas frases a gente tem a presença aqui, ó, do has been e aqui também has been. Isso indica que o verbo to be foi usado aqui no present perfect. E essas frases elas estão no passive voice, ou seja, o verbo que vier após elas, a gente precisa usar esses verbos no particípio passado. Então, analisando as alternativas, vamos lá. Na letra B, o verbo pay, ele está na forma base dele, ele não mudou nada. Assim como o verbo name. Então, isso aqui não é particípio passado. O verbo aqui na letra C, novamente, pay, mostrando que não está no particípio passado. Porque se nos dois gaps tem a mesma estrutura, os dois verbos vão estar no particípio passado, ok, gente? Na letra D, tem o pays. Isso aqui está no simple present, não é o que a gente precisa. Na letra E, o paid está ok, mas o name não está no particípio. Isso faz com que essa alternativa esteja incorreta. E aí, gente, o verbo pay, que é pagar, quando ele vai para o simple past ou para o particípio passado, a gente utiliza paid. E o verbo name, que é nomear, quando ele vai para o passado, ele é regular, ele só recebe o D, named. E aí, a letter A, a letra A, é o gabarito dessa questão. Choose the best alternative that correctly substitutes the word accordingly in the sentence. Então, escolha a alternativa que melhor substitui a palavra accordingly, que seria tipo, dessa maneira, desse jeito. Na frase, accordingly, the mission. Então, desse jeito, dessa maneira, a missão... Bom, gente, vamos lá. Então, eles quiseram dizer aqui nessa frase que, por todo o contexto da missão, ou seja, que é uma missão para inspirar e é uma missão com 4 pessoas. Então, por conta disso, dessa maneira, eles chamaram de inspiration for. E aí ele quer dizer que foi de uma boa maneira. Então falar que é badly, ruim, não. Inadequately, inadequadamente, também não. Awkwardly, que seria tipo de uma maneira muito estranha, não. Inappropriately, de maneira inapropriada, também não. Mas o therefore, que seria tipo por isso, por essa razão, é sim a melhor alternativa aqui para substituir o accordingly. In the sentence, na frase, 4 amateur astronauts are about to launch into orbit. The word launch means, então, 4 astronautas amadores estão aí para ser lançados em órbita, colocados em órbita. Então, essa palavra launch, o que ela significa? Gente, o launch pode ser estrear, pode ser lançar, e nesse caso aqui do foguete, é ser mesmo colocado em órbita. Então, to bring something back, trazer algo de volta, não, é no sentido de lançar mesmo, de jogar. To create something, criar algo. Nesse caso, não. To destroy something, destruir alguma coisa? Também não. To stop using something, parar de usar algo? Não, mas é o quê? To send something out, enviar algo para fora. Nesse caso aqui, para fora do nosso planeta. Então, a letra D, a letra D, é o gabarito dessa questão. Gallery Cancer Test. What is it and who can get it? Então, o teste para câncer Gallery. O que é isso e quem pode fazer isso? Tens of thousands of volunteers are being recruited in a trial of a potentially game-changing blood test for cancer. Então, dezenas de milhares de voluntários estão sendo recrutados em um teste de um exame sanguíneo que pode ser aí potencialmente, pode de maneira potencial mudar o que a gente conhece hoje em dia de testes para câncer. It is hoped the Gallery test can detect more than 50 types of the disease before the symptoms appear. Então, é esperado que o Gallery test ele consiga detectar mais de 50 tipos da doença antes mesmo de sintomas aparecerem. What is the Gallery Cancer Test? Então, o que é o Gallery Cancer Test? It is a simple blood test that looks for the earliest signs of cancer. É um simples exame de sangue que procura pelos sinais iniciais de câncer, particularly those that are typically difficult to identify early,
particularmente por aqueles que são tipicamente difíceis de serem identificados cedo, or for which there are no NHS screening programs, ou para aqueles que não existe um programa de monitoramento, such as lung, pancreas or stomach cancers, tipo o câncer de pulmão, de pâncreas e de estômago. Developed by Californian firm Grail and already used in the US, então desenvolvido pela firma da Califórnia Grail e já usado nos Estados Unidos, the test can detect subtle changes caused by cancers. Os testes eles podem identificar mudanças súbitas causadas pelo câncer. When patients may have no other obvious symptoms. Quando os pacientes talvez não tenham aí sintomas mais óbvios. It works by finding chemical changes in fragments of genetic codes, cell-free DNA or cfDNA. Então, ele trabalha tentando encontrar mudanças químicas em fragmentos de código genético, os chamados DNA livre nas células, algo assim. That leak from tumors into the bloodstream, ou seja, meio que pedaços de tumores no sangue, na corrente sanguínea. The signal does not mean that a person definitely has cancer. Esses sinais eles não indicam definitivamente que uma pessoa tem câncer. It just means that they might have cancer and that they will need to have some follow-up tests to check. Só indica que essa pessoa que ela talvez tenha câncer e que ela precisará de cuidados ali, de mais exames para continuar monitorando. According to the text, choose the correct alternative. Então, escolha a alternativa correta de acordo com esse texto. The test will be performed in a few people. Esse teste vai ser feito em poucas pessoas? Não, ó. Dezenas de milhares de voluntários. Então, está incorreta. The Gallery test can cause a disease. O Gallery test pode causar uma doença? Não, ele previne uma doença. Então, a letra B também está incorreta. Blood is needed to perform the Gallery test. É necessário sangue para fazer o Gallery test? Sim, ó. A gente teve informação aqui de que ele é sim um teste sanguíneo, ele é um blood test, ou seja, um exame de sangue. Então a letra C está correta. E a letra D? The test was developed in England. O teste foi desenvolvido na Inglaterra? Não, ó. Foi na Califórnia. If your test spotted it, you have cancer. Então, se o seu teste der positivo, você tem câncer. Não, gente, a informação que a gente teve aqui no texto foi que a pessoa talvez nem tenha ainda, mas que ela já pode começar a acompanhar. Então, o positivo do teste não indica que a pessoa já tem uma doença. Então, a letra I também está incorreta. About the words particularly and typically, it is correct to say that. Então, sobre essas palavras, particularmente e tipicamente, o que é correto dizer sobre elas? Bom, gente, aqui, ó, particularly those that are typically difficult. Reparem que aqui o typically, tipicamente, difícil. Eu tô ali acrescentando uma informação ao adjetivo difícil. Então, essas palavras, elas têm duas coisas também para te ajudar a lembrar. Elas terminam em LY. Não é que todas as palavras que terminam em LY sejam advérbios. Mas essa aqui, ó, terminou em LY e ela tá cumprindo a função de modificar um adjetivo, ou se ela modificasse um verbo também. Então, isso tudo, junto ali com os fatos que a gente vai saber que isso é um advérbio. Letter E é o gabarito dessa questão. In the sentence, na frase, the test can detect subtle changes caused by cancers. The word subtle means, então, o teste pode detectar mudanças ali súbitas causadas pelo câncer. Então, essa palavra subtle, o que ela significa? Hard, difícil? Não, né, gente? Ignorant, ignorante? Também não. Honest, honesto? Não. Noisy, barulhento? Muito menos. Mas ela significa delicate, ou seja, delicada, uma mudança ali pequena. E aí, a letter C é o gabarito dessa questão. Which one from the underlined verbs in the text conveys a different verb tense? Então, aqui no texto a gente teve 5 verbos sublinhados. Quais deles está expressando um verbo num tempo verbal diferente? Vamos lá. O verbo is, vocês já sabem, que é o verbo to be no simple present. O verbo looks, poxa, teve um S aqui, ó. Em que momento que os verbos ganham S? No simple present também. O verbo are, novamente, é o verbo to be no simple
present. Então, vocês estão vendo, ó, já tivemos 3 alternativas no simple present. A exceção será o que não tiver no simple present. Na letter E, works também terminou em S. Isso aqui também é simple present. Mas aqui, used, poxa, used terminou em D. E qual é o tempo verbal que a gente faz essa mudança? Quando a gente está no simple, simple é igual, mas é o past, passado. Então, a letter D é a alternativa aí que ela mostra um tempo verbal que não está no mesmo tempo verbal dos outros no texto. Marcela, a gente pode parar um pouco para beber água? Ih, não tem água, tem português. Airline has money problems. Então, uma companhia aérea tem problemas financeiros. Philippine Airlines has filed for bankruptcy protection in the US with a plan that helps the country's main airlines recover after the pandemic devastated global travel. Então, a Philippine Airlines ela entrou aí com um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, que é um plano aí que ajuda as maiores companhias aéreas do país a se recuperarem após a pandemia que devastou as viagens pelo mundo. As a part of a survival plan set on Monday, como uma parte aí do plano de sobrevivência mesmo, de recuperação, que foi fixado na segunda-feira, the airline said that would return 22 of its jets to lessors. A companhia disse que vai devolver 22 dos seus aviões aos locatários and postponing delivery of new planes on order. E também ela vai adiar a entrega de aviões que já estavam aí pedidos. The airline is now pursuing financial restructuring that will cut $2 billion in borrowing and raise new money. A companhia aérea agora está buscando aí uma reestruturação financeira, que vai cortar 2 bilhões de dólares em empréstimos e vai aumentar ali mais dinheiro. However, the airlines doesn't expect a recovery to pre-crisis levels of business until 2024. No entanto, as companhias elas não estão esperando uma recuperação ao nível que estava antes da crise até o ano de 2024. The restructuring plan needs court approval. Esse plano de reestruturação ele precisa de aprovação da corte. And it will allow the airline to reduce its fleet capacity by 25%. E vai ajudar, vai permitir que a companhia reduza a sua frota em 25%. The airline will also get $505 million in equity and debt financing from its majority investors. A companhia aérea também vai receber 505 milhões de dólares de financiamentos ali de débito pela maioria dos seus investidores, as well as 150 million of debt financing from new investors, assim como 150 milhões de financiamento dos seus novos investidores. While an end to lockdowns eased the hurt on travel in the northern part of the world, enquanto o fim ali do lockdown está ajudando a melhorar os problemas de viagens na parte norte do mundo, the Delta variant of COVID-19 recently hurting many airlines again in the US and China. A variante Delta do COVID-19, ela continua ali prejudicando muitas companhias aéreas nos Estados Unidos e na China. According to the text, choose the correct alternative. Então, de acordo com esse texto, qual é a alternativa correta? Letter A. The pandemic didn't affect global travel. A pandemia não afetou as viagens globais? Afetou sim, a gente teve essa informação aqui, ó. As viagens foram devastadas pela pandemia. Então, a letter A está incorreta. Philippine Airlines will give 22 jetbacks to lessors. Então, a Philippine Airlines ela vai devolver 22 jatos aos seus locatários? Sim, ó. Quando ela usa esse return aqui, é no sentido de devolver mesmo, o que ela pegou emprestado. Então, a letter B está correta. Na letter C, Philippine Airlines doesn't exist anymore. Ela não existe mais? Não, ela está passando por um processo ali de reestruturação, mas ela não vai deixar de existir. Então, a letter C está incorreta. The airlines will be better in 2023. As linhas aéreas, as companhias aéreas estarão melhores em 2023? Não. A projeção que elas têm ali é de uma melhora só em 2024. Então, essa aqui está errada. Philippine Airlines will improve its service. A Philippine Airlines vai melhorar os seus serviços? Gente, a gente não sabe. A gente soube aqui que ela vai reduzir a frota, que ela vai devolver aviões, mas sobre a melhora no serviço não ficou muito claro. Então, a letra E não está correta. In the text, então no texto, the word lessor means. A palavra lessor, ela significa o quê? Gente, lessor é a pessoa que empresta algo a outra, ou seja,
ela, na verdade, ela aluga, né, que seria um locatário, já que a companhia estava pagando pelo uso daqueles jatos. Então, someone who builds things, alguém que constrói coisas, não. A person or company who lends equipment, então uma pessoa ou companhia que empresta equipamentos. E esse é o caso aqui do Lester. Então a letter B está corretíssima. E na letter C, new equipment, novos equipamentos, não. A person or company who has a lot of money, uma pessoa ou companhia que tem muito dinheiro, também não. A person or company who works for the government, uma pessoa ou companhia que trabalha para o governo, também não. Choose the best alternative that correctly substitutes the expression as well as in the sentence. Então, escolha a alternativa que melhor substitui a expressão as well as na frase. The airline will also get $505 million in equity and debt financing from its majority investors, as well as $150 million of debt financing from new investors. Então, aqui, eu estou dizendo que essa companhia ela vai receber 505 milhões de dólares dos seus investidores e, além disso, também, adicionando uma informação, ela vai receber 150 milhões de dólares de novos investidores. Então, quando eu uso esse as well as, eu estou adicionando uma coisa nova. E aí, gente, para adicionar, já ficou muito claro, é a letter A, é o in addition to. Não é however, que é no entanto, não é apesar disso, que é o despite, o in spite of, e nem é o nevertheless, que também é apesar. Nenhuma dessas três se encaixa tão bem ali como o in addition to, que seria além disso, além do mais. Então a letter A é o gabarito desta questão. Choose the best option to complete the text. Então escolha a melhor alternativa para completar o texto. Gente, analisando aqui, a gente está falando sobre algo que está acontecendo recentemente, recently. Ou seja, o melhor tempo verbal para falar sobre isso vai ser o present perfect. E aí, qual é a estrutura do present perfect? A gente vai usar o have ou o has. Lembrando que o has funciona bem para he, she e it. Mas, junto a isso, a gente vai usar um verbo no past participle, ou seja, no particípio passado. Então, vamos lá, gente. Aqui, vamos entender de quem a gente está falando, para saber se a gente vai escolher o have ou has. A gente está falando da variante delta. É uma variante só e é uma coisa, né? Não é uma pessoa. Então, isso aqui poderia ser facilmente substituído pelo it. Sendo assim, a gente viu que o it, a gente usa has. Então, já eliminamos as alternativas D e E. The Delta variety of COVID-19 has recently... E aí, gente, vamos lá. Aqui a gente está falando do verbo begin, que é começar, iniciar. E esse verbo ele é um verbo irregular. Quando a gente usa ele no simple past, no passado simples, a gente usa begin, com A. Mas, como aqui eu quero o particípio, ele não me serve. Eu preciso usar began, com U. E aí a letter A, a letra A, é o gabarito dessa questão. Na letter B, ele está na forma básica. Na letter C, ele está na forma do passado simples. E eu não quero passado simples, eu quero particípio passado. E aí a letter A é a que melhor mesmo vai atender a gente aqui. E por isso que ela é o gabarito dessa questão. Illegal gold mining in Brazil. Então, a exploração do ouro, a mineração do ouro ilegal no Brasil. The illegal gold mining business is booming in Brazil, with miners hoping on a law that President Jair Bolsonaro has sent to the government. A exploração ilegal do ouro no Brasil, ela está assim crescendo, ela está explodindo, com os mineradores se apoiando em uma lei que o presidente Jair Bolsonaro enviou ao governo. The proposed law would open indigenous land to commercial mining. A lei proposta, né, ela abriria terras indígenas à exploração, ao comércio da mineração. The Amazon is home to protected indigenous communities, as well as diverse flora and fauna. A Amazônia ela é lar de comunidades indígenas protegidas, assim como de uma diversa flora e fauna. However, the land beneath the unspoiled forest contains valuable minerals. No entanto, a terra abaixo dessa floresta aí que foi intocada,
ela contém minerais valiosos. In recent decades, the lust for gold has attracted illegal prospectors who have destroyed forests, poisoned rivers and brought fatal disease to tribes. Nas décadas recentes, essa busca incansável pelo ouro, ela atraiu pessoas ilegais que destruíram florestas, envenenaram rios e trouxeram doenças fatais a essas tribos. It has been very difficult for nature to recover from such damage, even with human help. Tem sido muito difícil para a natureza se recuperar desse dano, mesmo com a ajuda humana. Despite all the negative effects, the illegal gold mining business is booming in Brazil. Apesar de todos esses efeitos negativos, essa mineração ilegal do ouro, essa indústria, né, ela está explodindo, ela está crescendo muito no Brasil. With nearly 30% of the country's gold in 2019 and 2020 likely coming from illegal mines. Com 30% do ouro do país em 2019 e 2020 tendo vindo dessas minas ilegais. Nearly 2/3 of Brazil's gold went to Canada, Switzerland and the UK. Aproximadamente 2/3 do ouro brasileiro foi para o Canadá, para a Suíça e para o Reino Unido. According to the text, choose the correct alternative. Então, qual é a alternativa correta de acordo aqui com o nosso texto? Letter A. The gold mining business is allowed. A indústria ali da mineração do ouro, ela é permitida? Não, gente, fica aqui bem claro que tem diversos locais que isso é ilegal. Tá no nosso texto que isso é ilegal. Então, letter A está incorreta. The law has already been approved. A lei já foi aprovada? Não, ela ainda foi enviada. Ela está proposta. Indigenous communities live in the Amazon. Então, comunidades indígenas moram na Amazônia? Sim, aqui está dizendo que a Amazônia ela é lar para várias comunidades. Então, a letter C está correta. E a letter D, qual é o erro dela? Rivers weren't destroyed by illegal prospectors. Os rios não foram destruídos por esses mineradores ilegais? Foram sim, O poison daqui, ele seria como envenenado, ou seja, foi destruído. Então, a letter D está incorreta. Tribes weren't infected. As tribos não foram infectadas? Foram sim, Eles levaram doenças fatais até essas tribos. Então, a letter E também está incorreta. About the words, sobre as palavras proposed and protected, it is correct to say that they are. Gente, se você olha só essas palavras assim, sem analisar o texto, você já acha que elas são verbos. Mas vamos entender. Aqui, começando pelo proposed law, foi uma lei proposta. Ou seja, esse proposed aqui está caracterizando um substantivo, está caracterizando a lei. Então, vejam como não é verbo. Nesse caso aqui, a gente está falando de um adjetivo. Vamos conferir agora o protected. Aqui, protected indigenous. São comunidades indígenas protegidas. Na verdade, ele não está nem caracterizando o indígenas, está caracterizando o communities, as comunidades. Mas, de qualquer forma, é um substantivo. Então, é algo que caracteriza um substantivo, isso é um adjetivo. Então, não se baseiem apenas pelo ED no fim. Analisem essas palavras na frase. E aí vocês veriam que são adjetivos. Não são substantivos, nem verbos, nem preposições e nem advérbios. Which one from the underlined verbs in the text conveys a different verb tense? Então, nessa questão a gente teve 5 verbos sublinhados no texto, 4 deles têm o mesmo tempo verbal e 1 não. E é esse que a gente quer marcar aqui. Vamos lá, gente. De cara, a gente já vê que 4 desses verbos, eles são combinações do have ou do has com um verbo no particípio. E isso, como a gente acabou de ver ali numa das nossas questões, isso é o present perfect. Então, um verbo que não tiver essa combinação não vai estar no present perfect. Vamos lá. Letter A, has sent, enviou, Tem o has e tem o sent no particípio, perfeito. Has attracted, tem o has e um verbo no particípio. Have destroyed, have e verbo no particípio, perfeito. Has been, mesma coisa. E aí o contains? Gente, o contains terminou em S, isso aqui está no presente simples. E aí a letter B é aquele verbo que não está no mesmo tempo verbal que os outros. In the sentence, na frase, the lust for gold has attracted illegal prospectors. Então esse interesse, essa vontade aí no ouro atraiu essas pessoas ilegais. The word lust means, essa palavra lust, o que ela significa? Então esse lust é a vontade, é um desejo muito forte
pela caçada ao ouro ou pelo ouro. Então isso não é hate, não é o ódio, nem a lot of joy, que seria tipo muita alegria, nem apathy, apatia, estar apático em relação a algo, nem tolerance, tolerância, mas é o quê? A strong desire, ou seja, um desejo forte. Letter E, então a letra E é o gabarito da questão 20. Então é isso, gente. Assim a gente terminou a nossa maratona de exercícios para SPSEX. Eu espero que vocês tenham relembrado muitas dicas e tenham também anotado várias novidades para preparar você melhor para a prova. Até a próxima!